Meus queridos irmãos, graça e paz, amém? Boa noite a todos. Convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo de número 7. Você vai permanecer com a sua Bíblia aberta nesse texto, Provérbios 7, amém? Meus amados irmãos, hoje, interessante que eu estava preparando uma palavra e preparei metade do sermão para esse momento, né? E o Senhor me direcionou a mudar a palavra e vim para esse texto do capítulo 7. A bem da verdade, hoje nós temos uma palavra de alerta para todos nós, inclusive para mim também, né? É um alerta que o Senhor quer nos fazer no dia de hoje, baseado nesse texto de Provérbios, capítulo de número 7. Amém? Todos encontraram? Posso ler? Você fica com a sua Bíblia aberta. Eu vou ler os 2 primeiros versos. Nós estaremos avançando no texto. À medida que a gente for lendo, né, os versículos, a gente vai tentando fazer as aplicações necessárias. Em nome de Jesus, que o Senhor nos conceda graça. Amém? Nessa noite. Capítulo 7, verso 1 e verso 2 diz assim: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Vamos orar? Senhor, está aqui a tua santa palavra. Nós te louvamos, Senhor, por essa noite em tua presença. Obrigado pelo que nós já ouvimos aqui através dos louvores. Obrigado, Senhor, pelas orações feitas nesse lugar. Eu creio que chegaram até a tua presença. Que tu responda, Senhor, as orações que foram feitas aqui. Que tu preserve as famílias, os casamentos, os jovens desse lugar em tua presença. Mas nessa noite também, Senhor, fala conosco. Fala conosco através da tua santa palavra. E que tu venha, Pai, nos encher da tua presença. Nos dá entendimento, nos dá sabedoria nessa noite. É assim que nós oramos a Ti e já te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, o verso 1 e 2, Salomão começa a dizer o seguinte: que a palavra de Deus ela é muito preciosa para ser ouvida e abandonada. Ele está dizendo que a palavra de Deus ela é muito solene para ela ser lida e ao mesmo tempo esquecida. E ele diz também que ela é muito útil para ser examinada e pretendida por nós. Atente para o verso 1 e 2, ele diz: Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarda a minha lei como a menina dos seus olhos. Interessante que a menina dos olhos, ela é a parte mais sensível da nossa visão. E nós a protegemos instintivamente, nós a preservamos, né? Ou a protegemos celeremente e também constantemente. Ele diz que é assim que nós devemos guardar a palavra de Deus. Quando guardamos a palavra de Deus, ele está afirmando aqui que essa palavra ela nos guarda. Quando a escondemos no coração, ela nos livra de tropeços. Quando nós a colocamos em prática, a palavra de Deus ela nos conduz em triunfo. Em suma, o verso 1 e o verso 2, ele está dizendo o seguinte: que a vida, né, em geral, como também a vida no matrimônio, ela é muito mais segura para quem usa a espada do Espírito, leia-se a palavra de Deus. Nós estamos muito mais seguros nos vários labirintos da vida, quando nós ouvimos a palavra de Deus e a guardamos em nosso coração. Permita-me aqui um parênteses, eu já inclusive disse isso aqui, mas certa vez lendo um livro, um comentário do pastor Hernando Dias Lopes, ele diz que o pastor Ronaldo Lidório, ele cita o pastor Ronaldo Lidório, fez uma conferência entre os concombas na África, e teve uma pessoa que veio de uma tribo que era 2 dias a pé, e ela veio trazendo uma criança, e ela participou da conferência, dos dias da conferência, e ela retornou a pé.
Depois de um dia de viagem, ela volta e pergunta ao pastor o seguinte: pastor, aquele verso tal, era o quê? Porque eu guardei 13 versículos da palavra de Deus para pregar para a minha tribo, mas eu esqueci uma. E o pastor Ronaldo Lidório disse: mas minha irmã, você voltou um dia de viagem para decorar novamente um verso. O que aquela indígena disse ao pastor Ronaldo Lidório: a palavra de Deus, ela é muito preciosa para se perder no caminho. Para essa mulher, esse verso 1 e 2 era real na vida dela. Ela guardava a palavra de Deus, né? Ela tinha prazer em ter a palavra de Deus. Por quê, irmãos? Repito, porque quando nós guardamos a palavra, ela nos guarda. Quando a escondemos no coração, ela nos livra de tropeços. Quando nós a colocamos em prática, ela nos conduz em triunfo. Olhe para o verso de número 3, o que ele vai dizer. Salomão diz: amarre-os aos dedos, escreva-os na tábua do seu coração. O que é que ele está querendo nos dizer aqui? Que existe uma conexão, uma ligação muito grande entre o nosso coração e os nossos atos. Meus irmãos, você é o que você pratica. A teologia que você sabe, ela não vale nada se não estar nos seus atos, se não estar na ponta dos dedos, né? É isso que ele está dizendo aqui: amarre-os aos dedos. Isso é um simbolismo de quê? Dos nossos atos, das nossas ações, que ele entende que deve ser governada pelo nosso coração. Olhe para o verso 3, ele diz: escreva-os na tábua do coração. Ele está dizendo que mãos e coração, isso é, os atos e o nosso coração, eles andam juntos, eles caminham de mãos dadas. Estão lembrados daquele texto lá de Tiago, capítulo 1, verso 19 ao 25? Que ele diz que a palavra de Deus é como um espelho. Nenhum de nós vamos a um espelho, irmãos, para não se arrumar, para não ver aquilo que pode melhorar, aquilo que a gente possivelmente pode melhorar, se nós estamos arrumados, se a nossa roupa está combinando, se há alguma coisa amassada. O espelho, ele revela como nós estamos. Assim também a palavra de Deus, né? Ele diz o seguinte: sede, pois, o quê? Praticantes da palavra, e não somente ouvintes, porque se você é ouvinte e não praticante, você está se enganando a você mesmo, né? E a palavra de Deus, ela é esse espelho, sabe, que mostra aonde temos errado, o que precisamos estar consertando, o que precisamos consertar, inclusive, ou talvez principalmente, dentro da nossa relação conjugal. Então, perceba bem uma coisa, olha o verso 4, olha o que ele vai dizer no verso 4. Diga à sabedoria: você é minha irmã, e ao entendimento: você é meu parente. O que ele está querendo nos ensinar aqui? Ele está nos dizendo que sabedoria e entendimento deve estar tão perto de nós, tão próximo, como parentes de sangue. É isso que ele está querendo dizer aqui, que o entendimento e a sabedoria devem fazer parte da nossa intimidade, assim como os nossos familiares. Agora eu lhe faço uma pergunta aqui nessa noite. Para você, o que é sabedoria? Vou lhe responder. É olhar para a vida com os olhos de Deus. Em outras palavras, sabedoria é colocar em prática o conhecimento bíblico. O que adianta nós sermos, me permita o termo, um girino, né? Cabeça enorme e o corpo não desenvolve. Salomão está dizendo que nós devemos fazer da sabedoria e do entendimento os nossos parentes. Eles devem fazer parte da sabedoria e o entendimento da nossa vida cotidiana. Se sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, o que seria entendimento? Vou dizer a você, é com base em tudo que você conhece de Deus ou acerca de Deus. Entendimento é separar o que é precioso do que é vil. Em outras palavras, é aquilo que me faz crescer, que traz intimidade, que traz maturidade, isso eu quero. E aquilo que me prejudica,
aquilo que não é valioso para a minha vida cristã, para o meu casamento, para a criação dos meus filhos, para o meu namoro, para o meu noivado. Isso eu tenho que ter entendimento bíblico suficiente para dizer, isso eu rejeito. Salomão está dizendo que sabedoria e entendimento devem ser os nossos parentes mais próximos, andar ao nosso lado. O que serve para o meu casamento, para o meu noivado e para o meu namoro, e o que não serve para o meu casamento, para o meu noivado e para o meu namoro. Isso é entendimento à luz do texto sagrado aqui. E por que sabedoria e entendimento devem caminhar conosco como se fossem nossos parentes chegados? Salomão vai responder. Mas antes eu vou responder antes de Salomão, porque lá na frente ele vai dizer, e eu já vou adiantar. Por quê? Para nos guardar de deslizes morais. Porque você deve fazer da sabedoria e do entendimento bíblico os seus parentes mais chegados, para que ele lhe guarde das quedas vergonhosas. Para que a sabedoria e o entendimento bíblico, façam isso, estejam perto de nós, porque isso é primordial. Porque ele vai nos ajudar a não nos envolver com coisas ilícitas. Sabedoria e entendimento livra você e eu de quedas vergonhosas. É isso que Salomão está nos dizendo. Portanto, somente tendo a sabedoria e o entendimento como nossos parentes mais próximos, nós podemos nos livrar, e ele vai dizer daqui a pouco, de armadilhas perigosas. Meus irmãos, atento para o que eu vou dizer aqui nessa noite. A pureza moral é uma luta constante na vida de todos nós. De todos vocês que estão sentados olhando para mim, na minha vida, na vida das pessoas que estão nos acompanhando, possivelmente de forma remota, repito, a pureza moral, ela é uma luta constante. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Interessante que eu ia pregar nesse texto, falar sobre a família de nossos pais, de Eva e de Adão. E olhando para esse texto, que eu ia pregar, Gênesis 4, o personagem bíblico que mais recebe ênfase em Gênesis 4 é Caim. E Caim, ele é uma prova da malignidade do pecado. Hoje nós dizemos que o meio corrompe, que a injustiça, que as drogas fazem com que as pessoas sejam mais, digamos assim, mais rebeldes. Mas eu lhe faço uma pergunta à luz desse texto de Gênesis 4. Tanto Caim quanto Abel, eles não tinham tios, eles não tinham primos, eles não tinham amigos inicialmente, eles não tinham inimigos, não havia injustiça social, não havia desemprego. Aí eu me fiz uma pergunta: os desastres, ou o desastre na família de Adão e Eva, ocorreu aonde? No coração de Caim. Esse é o nosso grande problema, irmão, de todos nós que estamos aqui. O nosso grande problema é o nosso coração tendencioso a se envolver com algo ilícito. Então essa palavra nessa noite para a nossa vida, ela é um alerta para mim e para todos nós que estamos aqui nessa noite. Cuidado com a impureza moral. Cuidado para que o diabo não lhe dê uma queda desastrosa. E isso é possível acontecer, pastor, com qualquer um de nós, senão não estaria aqui no capítulo 7 de Provérbios, Deus não havia inspirado Salomão para nos falar sobre isso. Tá bom, meus amados? 6 ao 9, vamos ao texto sagrado, verso 6 ao verso 9, olha o que ele diz: não abandone a sabedoria, e ela guardará você. É como se ele estivesse dizendo: continue sempre olhando para a vida com os olhos de Deus, ame-a, e ele a protegerá. O princípio da sabedoria é: adquira sabedoria, sim, com tudo que você possui, adquira o entendimento, valorize a sabedoria e ela o exaltará. Se você abraçar, ela o honrará, ela porá um diadema de graça em sua cabeça e lhe... Não, perdão, estou errado, misericórdia. Verso 6 ao verso 9, eu digo, meu Deus do céu, eu não meditei isso. Perdão, queridos, verso 6 ao verso 9.
Ah, Jesus, é a idade. Verso 6 ao verso 9, diz o seguinte: porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Vamos parar um pouquinho aqui, perdão, irmãos. O que Salomão está dizendo aqui, do verso 6 ao verso 9? Ele está nos dizendo o seguinte: que a vida é uma grande passarela. É como se ele estivesse observando toda a vida da janela da casa dele. E ele diz que a vida também ela é uma estrada, ou ela é uma rua muito agitada, na qual ou nas quais trafegam pessoas de dia e de noite. Salomão está observando a vida, né, da sacada da casa dele, por assim dizer. Nessa passarela, com base no verso 6 ao verso 9, passam pessoas ingênuas. Ele chama em algumas versões dos simples, mas também ele observa que existem pessoas sem juízo. Não é isso que o texto está nos dizendo? Verso 7: vi entre os ingênuos ou os simples e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Entendeu? Interessante. O sem juízo, quem é essa pessoa sem juízo? Vou lhe dizer, são pessoas que descartam a sabedoria, mas também elas descartam o entendimento. Elas não conseguem separar na vida delas o que é precioso e o que é danoso. Ela não olha para a vida com os olhos de Deus. Por exemplo, o casamento muitas vezes, para essa pessoa não tem princípios bíblicos. Ela leva o casamento de qualquer maneira. Por quê? Porque ela é uma pessoa sem juízo. Em outras palavras, o sem juízo, ele ignora a palavra de Deus. E mais, ele não lê as placas da advertência à beira do caminho. Ou seja, muitas vezes, irmãos, como eu tenho isso para a minha vida, a vida está dizendo a mim e a você que não dá certo, que a atitude que você está tomando no casamento não dá certo, que pessoas que você tem se relacionado não dá certo. Muitas vezes a vida está nos dizendo: não entre por aí. Mas o sem juízo, ele ignora isso. Ele não escuta isso. Por quê? Porque ele não tem nem sabedoria ou despreza, nem tampouco entendimento ou despreza. Em outras palavras, o que é que eu estou querendo dizer aqui? Há coisas que Deus não precisa lhe revelar. A vida está dizendo que não dá. Você está vendo, quem sabe aqui alguns de nós que estamos aqui nessa noite, que há atitudes, que há situações que você sabe que não vai dar certo. E por que continuar? Né? O texto aqui é muito claro, irmãos. Né? Olha que interessante. Nessa rua aqui, né, do verso 6 ao verso 9, vou reler. Porque da janela da minha casa, olhando pela grade, vi entre os ingênuos e descobri entre os jovens um que não tinha juízo. Olha o que ele fazia, verso 8. Ele ia e vinha pela rua junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da casa dela. No crepúsculo, ao anoitecer, na escuridão da noite, nas trevas. Olha que interessante aqui. Se Salomão está da sacada, olhando pela janela dele e olhando como se fosse a vida passando diante dele, o mundo passando diante dele, o que é que ele constata aqui? Que há uma esquina aqui emblemática, uma esquina, por assim dizer, simbólica. Essa esquina, meus irmãos, ele é um terreno escorregadio. Nessa esquina emblemática, simbólica aqui, se esconde a tentação. Ela é o palco, né, de aventura louca. Nessa esquina, ela é o palco de quedas vergonhosas. Essa esquina aqui representa o palco onde famílias são destruídas. Atente para isso nessa noite.
Essa esquina que Salomão está tratando aqui, dessa mulher adúltera, ela é um cemitério da honra. E quem não tem juízo, tenta esconder de todos, mas é tentado a ir para lá. Isso me chamou muito a atenção. O que é que eu aprendo aqui? Meus queridos, há lugares físicos, geográficos, que eu e você devemos evitar. Existem lugares assim. Se nós não quisermos nos expor ao perigo. Eu tenho certeza absoluta que se Salomão vivesse nos nossos tempos, ele acrescentaria o seguinte, que há lugares virtuais para a nossa época, que devemos sair deles também. Você perceba como nós que estamos aqui, a geração digital, sabe, a geração do iPhone, a geração das mídias, como nós estamos talvez bem mais expostos do que esse jovem aqui sem juízo. Porque para esse jovem sem juízo ir, ele tinha que ir para um lugar físico, um lugar geográfico. Era uma esquina onde morava uma mulher adúltera. Ele tinha que ir para lá, à noite, escondido, né? E ele tinha que ir para lá. Nós não. O caminho é mais escorregadio, irmãos, para nós, né? Por quê? Porque hoje há lugares virtuais que para nós é tão nocivo quanto esse lugar geográfico aqui que ele está narrando, essa esquina emblemática aqui, simbólica aqui. E o alerta do Senhor para mim, para você, para todos nós que estamos aqui e que estão nos acompanhando de forma virtual: ei, esses lugares, cuidados devem ser evitados, para que livre você de uma queda vertiginosa. Mas não só isso, meus irmãos, há companhias que nós precisamos evitar. Por quê, pastor? Para que a gente não venha cair na tentação. Isso é muito sério, né? Muito sério, no meu entender. Verso 10, olha o que ele diz: eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com roupas de prostituta e astúcia no coração. Meus queridos irmãos, vamos parar um pouquinho aqui. Eu entendo, irmãos, que o nosso adversário, ele é muito astuto. Eu não estou querendo dizer aqui, em hipótese alguma, que nós temos aqui Brad Pitts. Não estou querendo dizer aqui que temos aqui Angelina Jolie. Não é isso que eu estou querendo dizer aqui. O que o texto afirma é o seguinte: que se eu e você, qualquer um de nós, sem exceção, nós trafegarmos desatentamente pelas esquinas da sedução, isso é extremamente perigoso para qualquer um de nós. Eu gostaria que você atentasse para o fato que a esquina da sedução hoje, repito, não é necessariamente uma localização geográfica. Ela pode estar, repito, nas nossas mãos. E Salomão nos diz que essa mulher aqui, e pode ser um homem também, né? No caso das irmãs, ele é como um predador. Essa mulher aqui é como um predador. Ela sai à cata da sua presa. Ela sai à cata da sua presa. Ela vai buscar a sua presa. E isso, irmãos, é assim, eu entendo assim, isso é terrivelmente perigoso. Porque essa pessoa, ela tem uma proposta de prazer nas roupas. Mas o projeto do coração dela é devastador. É devastador. Isso me chamou muito a atenção. Os encantos dela convida para um banquete de prazer. Mas o coração dessa pessoa há uma saga de vergonha e de dor. O que eu estou querendo dizer aqui? Que é muito possível que Satanás plante na nossa vida alguém com essas intenções. Nenhum de nós estamos isentos de uma pessoa dessa nos abordar, nos seguir no Instagram, mandar mensagem, mandar fotos. Nenhum de nós estamos, irmãos, livres dessa situação.
O simples fato dele, o homem aqui, passar por essa esquina sozinho, revela, né? Revela da parte dele uma falta de prudência. Uma falta de prudência. Deixa eu lhe dar um exemplo aqui. Há muitos anos atrás, um amigo, uma pessoa com muito mais tempo de evangelho do que eu, muito mais preparado do que eu, catedrático, família estabilizada, tudo do bom e do melhor, moral ilibada, recebeu uma mensagem no Facebook. Uma pessoa com crise no casamento, e esse amigo meu começou a aconselhar essa pessoa pelo Facebook. Foram 6 meses de aconselhamento. Após 6 meses de aconselhamento, a esposa dele descobriu. Ele pediu perdão, foi disciplinado, passou 2 anos, né? Ou algo em torno, talvez 1 ano, não lembro agora, 1 ano de disciplina. Restaurou a família, tudo bem. 2 anos depois desse fato, creio eu, 1 ano e meio, ele voltou a se comunicar com essa mesma pessoa. Resultado: abandonou a família, abandonou tudo, deixou a família e foi viver maritalmente com essa segunda pessoa. Repito, eu sei que ser mais bem preparado do que eu não é muita coisa, irmãos, mas ele era infinitamente mais bem preparado do que eu. Tinha muito mais experiência do que eu, de qualquer outra pessoa aqui. E caiu. Sabe por que ele caiu? Faltou sabedoria, faltou entendimento, e ele trafegou por lugares sozinhos. Ele não compartilhava, talvez o seu iPhone, talvez o seu notebook com a esposa. Isso é muito danoso. Quando Deus diz não adulterarás, Ele não está tirando você de um prazer, pelo contrário, Ele está levantando muros para que o seu casamento, o nosso casamento, possa ser um lugar onde tenha paz, felicidade. Está entendendo? Quando Deus diz não adulterarás, aquilo não é um muro, irmãos, para lhe privar de prazer, pelo contrário, é um muro para que você não tenha uma queda vertiginosa, desastrosa. Isso é muito sério. Verso 11 e verso 12. Vamos a ele? O texto diz o seguinte, ainda falando sobre ela. Ela é espalhafatosa e inquieta. Os seus pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Meus irmãos, me permitem dizer algo aqui nessa noite. Eu não estou afirmando que isso está acontecendo com qualquer um de nós. Não é minha intenção em momento algum. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que isso, quem sabe um dia possa acontecer com você. Principalmente, atente para o que eu vou dizer aqui nessa noite. Principalmente nos momentos de crise matrimoniais. Lembrem-se que não é à toa que Paulo escreveu o seguinte, Efésios 4:26. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Uma pessoa assim, desse verso 11 e 12, ou seja, uma mulher adúltera, ela não é regida pela sabedoria nem pelo entendimento. Salomão está nos dizendo que ela procura sempre uma brecha. No nosso relacionamento, seja namoro, seja noivado, seja casamento, ela vive espreitando por todos os cantos como destruir famílias. Seja a mulher adúltera, seja um homem adúltero, ele vive dessa maneira. A única intenção dessa pessoa que se comporta dessa maneira é destruir você, é destruir sua família, é destruir seu nome. Esse é o objetivo dela, é manchar, é jogar na lama o nome de alguém, é conseguir alguém de família ilibada para envergonhá-lo.
é destruir sua honra, seu nome, que no meu entender é seu maior patrimônio. Irmãos, a gente leva às vezes 40 anos para construir um nome, né? Um ministério. E uma pessoa desse quilate aqui pode vir e colocar tudo aquilo que você levou 30, 40 anos por terra. Eu não estou dizendo que adultério, irmãos, é um pecado que não tem perdão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ele é danoso demais, que ele é terrível demais, que ele é horrível demais. E nós precisamos evitar esse tipo de coisa. Porque uma pessoa assim, uma mulher adúltera, um homem adúltero, o único objetivo dele é destruir sua honra, o seu nome, o seu patrimônio. Posso lhe dizer algo aqui e não tenho medo de errar. O nosso adversário, ele está muito mais satisfeito em lhe desmoralizar do que você morra. Na realidade, a única coisa que o diabo quer é que a gente perca o nosso testemunho. Ele não está preocupado se a gente morre hoje ou amanhã não, irmãos. Se nós morrermos hoje na presença de Deus, é perda para Ele. Então o objetivo dele é fazer com que a gente perca o nosso testemunho. Se ele conseguir fazer isso, ele venceu, né? Entre aspas, a nossa família. E deixa um estrago terrível, que para reparar, irmãos, é muito danoso. É muito danoso. Verso 13 ao verso 15 e o verso 21. Vamos a ele? 13 ao 15 e verso 21. O texto nos diz assim, verso 13. Ela agarrou o jovem e o beijou, e com maior descaramento lhe disse: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. Verso 15. Por isso saí ao seu encontro, vim procurá-lo, e agora o encontrei. Vá para o verso 21. Ela o seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios, o arrastou. Vamos parar um pouquinho aqui. O que me chama a atenção inicialmente aqui, do verso 15 ao verso 13 ao 15, perdão. É importante destacar que não foi o acaso que proporcionou esse encontro. Não. O fato desse homem estar na esquina à noite, sozinho, mostra algo muito significativo para nós. Ele foi derrotado pela falta de sabedoria e pela falta de entendimento. Meus irmãos, o pecado não é assim, hoje eu vou pecar. Há um processo. A sedução começa a bater na nossa porta e nos chamar. Infelizmente acontece assim, né? E olha o discurso dela. O que ela está dizendo aqui do verso 13 ao verso 15? Que ele era tudo o que ela procurava, que ele era tudo o que ela havia sonhado na vida, que ele era o resultado das suas procuras. Qual é o ponto aqui, queridos? Uma pessoa que quer destruir seu casamento, uma adúltera ou um adúltero, ela vai fazer com que você se sinta muito importante, muito desejado, único. É aquela pessoa que chega para você e diz o seguinte: como você é lindo, ou como você é linda. Faz você pensar que só ela está vendo aquilo. É a tática dela. Mas o que me chamou mais a atenção aqui é o verso 14. Olha o descaramento dessa mulher. Olha o que ela diz, olha: eu tinha de oferecer sacrifícios pacíficos, hoje paguei os meus votos. O que é que ela está dizendo? Que você, ela dizendo para ele, era a resposta de Deus para a vida dela. Ela era casada, irmãos, e ela estava dizendo àquele jovem sem juízo que ele tinha sido a resposta de Deus para ela. O que é que eu aprendo aqui? Ela usa linguagem religiosa. Tipo assim, foi Deus que me revelou, você é meu. Você pode estar dizendo: pastor, o senhor está delirando. Deixa eu lhe contar outro exemplo aqui. Eu fui criado com um rapaz, e ele se converteu, e foi motivo, irmãos, de muita alegria na nossa comunidade.
E prontamente aquela pessoa começou a servir numa igreja. Casado. E uma vez eu fui convidado a pregar nessa igreja. E quando eu fui, uma coisa me chamou a atenção. Era ele que abria a porta da igreja. Era ele que ajeitava o som. Era ele que ajeitava as cadeiras, a água, tudo era com ele. E com o passar do tempo, aquela pessoa, esse rapaz, ele saiu desse serviço diaconal e ele assumiu um trabalho em um determinado lugar. E como eu fiquei feliz. Mas para minha tristeza, à frente do trabalho ele adulterou com uma pessoa. E a esposa legítima dele me procurou na minha casa e pediu para que eu falasse com ele. Eu chamei esse rapaz, ele sentou do meu lado e nós conversamos por alguns minutos. E a justificativa dele foi o seguinte: que essa pessoa que ele estava com ela agora e ainda está até hoje, já faz bastante tempo, estava seguindo ele na igreja, enquanto que a dele, a legítima, não queria segui-lo. Linguagem religiosa. Vivendo um adultério e dizendo para mim que Deus estava abençoando aquela relação ilícita, porque ela estava na igreja com ele, enquanto que a esposa legítima não queria ir. É a mulher adúltera daqui. Ela tem até religião nos lábios, mas o coração dela é pervertido. No coração dela falta sabedoria, falta entendimento. E infelizmente, em quem se envolve com ela, né? Em quem se envolve com ela. Verso 16 ao verso de número 18. Olha o que o texto vai nos dizer. Ela falando, né? Já cobri de colchas a minha cama, de linho fino do Egito de várias cores. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e cinamomo. Não sei se são perfumes do boticário, irmãos, mas deve ser muito cheiroso, né? Nunca ouvi falar, mas deve ser muito cheiroso. Mirra, os outros não. Mirra eu ouvi falar, os outros não. Verso 18. Venha, vamos nos embriagar com as delícias do amor, até o amanhecer gozemos amores. O que é que eu aprendo aqui? Que essa mulher, ela faz pelo homem estranho o que possivelmente ela nunca fez pelo marido. Veja o preparativo dela. Você pode estar dizendo: pastor, o que é que nós aprendemos do verso 16 ao verso 18? Eu tenho algo a lhe dizer aqui. Como é caudaloso o rio da paixão. Como é atrativo o leito da mulher adúltera. Como é perigoso a abordagem de um homem adúltero. É isso que Salomão está dizendo aqui. Por quê? Porque são abundantes as torrentes do desejo. Essa pessoa chega para nós, irmãos, pode chegar para nós com essas propostas. Isso é terrível. Como são avassaladores os prazeres prometidos. Repito, ela estava fazendo por aquele jovem sem juízo o que possivelmente ela nunca fez pelo marido. Eu pregava sábado passado aqui no culto das mães, e eu dizia algo que eu gostaria de repetir para você aqui nessa noite, aos irmãos casados que estão aqui nessa noite. Se você despreza o cuidado que você deve ter com você, esteticamente, e se você também, irmãos, despreza o relacionamento íntimo entre marido e mulher, na sua casa, no seu casamento, atento para o que eu vou dizer. Você está assinando o atestado de óbito do seu casamento. Está aqui uma mulher mostrando para uma pessoa sem juízo o que ele pode desfrutar na cama dela. Qual é o grande ensinamento aqui do verso 16 e 18 para nós nessa noite? Quem anda desprovido de sabedoria e entendimento é apanhado por essa rede. Veja como tudo é preparado. Veja como tudo é articulado. Veja como tudo parece perfeito.
Como tudo é tentador, irmãos. E o fim disso é o que, pastor? Vergonha, dor, culpa, ruína, ou até mesmo, no caso mais extremo, morte. Morte. Verso 19 e verso 20. Ah, meus irmãos, olha o que o texto nos diz. Olha ela falando para o jovem sem juízo. Porque o meu marido não está em casa. Saiu de viagem para longe. Levou consigo uma bolsa cheia de dinheiro. Não voltará para casa antes da lua cheia. O que é que essa mulher adúltera está sugerindo, ou mostrando, melhor dizendo, aquele homem sem juízo? Ela assegura aquele jovem sem juízo, sem sabedoria, sem entendimento, que se aventurar com ela, ou seja, que pecar com ela, é seguro, não tem risco, ninguém vai saber. Meus queridos irmãos, só lhe dizer algo aqui nessa noite. Coloque na sua mente o seguinte: o pecado, ele é uma fraude. O diabo, ele é um estelionatário. Ele nos oferece vida, mas o que ele tem a nos dar é morte. Já disse aqui outras vezes, não existe pecado fofo, não existe pecado seguro, porque todo pecado que a gente cometa, meus irmãos, pode estar escondido na terra, mas é um escândalo no céu. E aquilo que a gente pensa que está fazendo tão seguro, que ninguém vai ver, meus irmãos, um dia vem à tona. Seja o que for que a gente pratique de errado, de ilícito. Mas interessante que essa mulher adulta, ela chega para aquela pessoa sem juízo e diz o seguinte: é muito seguro estar comigo, meu marido viajou, vai passar muito tempo, ninguém descobre. Queridos, nós não estamos isentos dessas coisas. Não. Né? Não. Talvez nós sejamos mais tentados do que no tempo de Salomão. Porque, repito, a esquina da sedução não é mais geográfica, queridos. Ela pode ser a esquina virtual. E ela é danosa. E ela é horrível. E ela é escorregadia. Né? Versos 22 e 23. Olha o que o texto nos diz. Já estamos partindo para o final. E num instante, ele a seguiu, como um boi que vai para o matadouro, como um animal que corre para a armadilha, até que uma flecha lhe atravesse o coração. Ele era como a ave que corre para dentro do alçapão, sem saber que isto lhe custará a vida. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui é geração Nutella, né? Quem sabe você nunca viu um pássaro, hoje não pode não, né? Mas quando eu era menino, pequeno, lá em Barbacena, eu pegava uma gaiolinha com um papa-capim, tá? Ou com um goladozinho, colocava um alçapão com uma alpistezinha e colocava no quintal da minha casa. 10 minutos depois, vinha um goladozinho, tá! Não saía mais, estava preso. Essa é a figura que Salomão usa aqui. Ou se não, um boi quando vai para o matador. Você já viu? Ele vai inocente. A força que um boi tem, um homem carregado sozinho com a corda para o matador, é impossível. Mas por não saber o que vai acontecer com ele, ele vai tranquilo. Até sentir o cheiro de sangue, ele vai tranquilo. Entra, é abatido tranquilamente, porque ele não sabe o que aguarda. Assim é, ou assim foi esse jovem aqui. Interessante, né? Por que esse homem caiu? Por que ele foi? Versículos 22 e 23. Por que ele foi? Por que ele caiu no alçapão? Meus irmãos, eu tenho uma resposta. Porque ele não vigiou. Sabe quando nós caímos, irmãos? Quando nós deixamos de ouvir Deus. Sabe quando nós caímos, irmãos?
quando seus alertas de Deus para não colocar os pés na estrada da sedução e da tentação são ignorados por nós. Interessante, né? A Bíblia diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas quando trata de impureza, o que é que a Bíblia manda? Fuja. Né? Quando se trata, irmãos, de questões relacionadas à sexualidade ilícita, a Bíblia é muito clara: não se envolva, corra, você não é forte o suficiente. O exemplo disso é José. O exemplo disso é José. Muito claro, tá certo? Interessante, o que ele encontrou aqui no verso 22 e 23? Ele encontrou o quarto do adultério. Deixa-me dizer algo aqui para você. O quarto do adultério, mesmo virtual, é o quarto do matadouro. É isso que Salomão está nos dizendo aqui. Ele está nos dizendo que a cama do prazer é a rede que prende a alma. O que ele está nos dizendo aqui é que as carícias embriagadas são as flechas que atravessam o coração. É isso que ele está dizendo aqui. Esse é o alerta, que Salomão está nos dando aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque o adultério, ele custa a honra. Muitas vezes ele custa o casamento, ele custa a família, e às vezes ele custa a vida. Interessante que essa mulher colocou muito perfume, estão lembrados? Não sei se você usou, né? O quê? Mirra. Qual é o outro aí, queridos? Como é? Aloés. Deve ser do tempo de algumas pessoas aqui, não é do meu tempo. Qual é o outro? Como é? Devia ser algo muito cheiroso, irmãos, né? O que é que eu aprendo aqui? Que o perfume do adultério, depois de praticado, ele não cheira mais a mirra, ele não cheira mais a aloés, ele cheira a enxofre. É isso que Salomão está nos ensinando. É isso que Salomão está nos ensinando. Vamos concluir? Hoje eu fui rápido, não fui não? Eu fui demais. 24 ao 27 e a gente vai se despedir. Verso 24. Agora, meu filho, escuta o que eu digo e dê atenção às palavras da minha boca. Não deixe que o seu coração se desvie para os caminhos dessa mulher, e não ande perdido nas suas veredas, porque há muitos ela feriu e derrubou, e são muitos que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo, e desce para as câmaras da morte. Eu gostaria de concluir nessa noite, do verso 24 até o verso 27. O verso 24 e 25, me parece que o segredo para vencer esse tipo de deslize moral é escutar o que o Senhor nos diz. E mais, se manter comprometido com a verdade. O que é que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo? Não é pecado ser tentado, mas é trágico cair em tentação. Não é pecado ser tentado, mas é pecado tentar Deus, caminhando para lugares que Deus proíbe. Há muitos anos atrás, meu irmão, eu coloquei uma lan house. Foi a experiência mais traumática da minha vida. Sabe por quê? Porque apesar da gente botar um bloqueador para que as pessoas não acessassem sites pornográficos, não sei como fizeram, irmãos, e guri de 12, 13 anos estavam entrando em sites pornográficos. Quando eu descobri, eu enlouqueci, sabe? Interessante que eu tinha poucos meses, tinha colocado aquela lan house, gastei muito dinheiro para colocá-la, meu irmão, fechei na mesma hora. Interessante que Deus, uma vez usou uma mulher lá dentro, estava ela e a filha, e ela olhou para mim e disse: o senhor é o dono? Eu digo: sou. Ela disse: eu gostaria de orar por esse lugar. Eu não entendi porque ela estava querendo orar por aquele lugar. Quando eu vi o desmantelo que aquilo ali estava, eu digo: meu Deus, não é possível estar envolvido num negócio desse não.
E acabei, irmão, na mesma hora, tive um prejuízo enorme na época, né? Está entendendo? Mas eu digo, meu Deus, eu estou aqui prestando um desserviço à família desses meninos. Deus me livre de fazer isso. Qual é o ponto que eu gostaria de dizer aqui a você? É pecado nós tentarmos Deus. É pecado nós caminharmos para lugares que Deus proíbe. Mas eu vou um pouquinho adiante ainda com base no verso 24 e 25. É pecado tentar Deus, esperando que Ele nos livre na estrada da desobediência. Meu irmão, Deus não tem compromisso com o pecado. Nenhum de nós que estamos aqui, isso eu tenho certeza absoluta, nós somos, irmãos, ignorantes ao ponto de saber que a gente não pode andar por determinados lugares, ter certas companhias. Nós somos adultos suficientes, irmãos. Então entenda uma coisa, não brinque com a sedução sexual, não brinque, fuja dela, corra dela. Finalizando, verso 26, 27, eu vou ler, ou reler, melhor dizendo. Porque a muitos ela feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo, e desce para as câmaras da morte. O que é que Salomão está nos dizendo aqui? Que a mulher adúltera, como também o homem adúltero, o princípio vale para o homem, é mais devastadora que um exército armado em marcha contra o inimigo. Não tem como se envolver com ela e não sair ferido. Esse é o ponto aqui. Finalizando, aqueles que são atraídos por suas lisonjas acabam acorrentados no tronco da vergonha. Aqueles que se enrolam em seus lençóis de linho fino findam envolvidos no manto da escuridão. Aqueles que são atraídos pelo seu perfume sentem no final que o cheiro do seu perfume é cheiro de morte. Eu termino dizendo o seguinte: o caminho do adultério é um cemitério semeado de vítimas. E sabe qual é a minha grande oração aqui nessa noite, e o meu desejo nessa noite, é que o Senhor nos preserve de cairmos nisso. É que o nosso Deus, pelo seu eterno poder, nos dê capacidade, sabedoria e entendimento, e Ele nos deu suficiente para nos afastarmos dessa esquina. E que Deus preserve, queridos, teu casamento, teu nome, tua honra, teu noivado, teu namoro. Que Deus nos preserve disso, e que Deus preserve nossos filhos disso. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vou convidar